Olá, somos alunos do IFBA Campus Ilhéus e vamos falar hoje um pouco sobre o campo magnético da Terra. Nosso grupo é formado por Aleph, Ana Maria, Isis e Israel e somos alunos da ITI 41 do ano de 2020. O campo magnético da Terra, ou magnetosfera da Terra, é uma área ao redor do planeta a qual sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo presente no núcleo terrestre. O primeiro a afirmar que a Terra se comportava como um ímã gigante foi o cientista William Gilbert através da bússola. A bússola foi, e ainda é, um importante experimento para comprovarmos que a Terra se comporta sim como um ímã gigante. Neste experimento, ao colocarmos a bússola suspensa livremente pelo seu centro de gravidade na superfície terrestre, observamos que ela sempre se orienta-se à direção norte-sul, comprovando assim que a Terra se comporta como um ímã gigante. De acordo com a teoria dínamo, que é a teoria mais aceita atualmente sobre a origem do magnetismo terrestre, é que ela se origina a partir das intensas correntes elétricas que percorrem e circulam o interior do planeta Terra. Esse interior, como já sabemos, é formado por duas camadas, a camada interna e a camada externa. A interna ela é formada por ferro e níquel em estado sólido, e a externa é formada por esses mesmos componentes, só que no estado líquido. Assim como a Terra realiza um movimento de rotação, o núcleo também faz esse movimento. E esse movimento é o que gera o campo magnético, basicamente. Porque conforme o núcleo movimenta as partículas de ferro e níquel, isso gera atrito entre as partículas, energizando seus íons. E isso é o que gera campo magnético. Porque, conforme sabemos, cargas elétricas em movimento geram não só campos elétricos, como também campos magnéticos. Vamos partir agora para a influência desse campo na segurança da nossa vida terrestre, já que ele atua como um escudo de proteção para o nosso planeta, já que essa radiação eletromagnética, que também pode ser chamada de vento solar, a quantidade que nós percebemos dela em formato de luz e de calor vindas do Sol seria muito maior sem a presença desse campo. Então, ele consegue atuar tanto desviando a trajetória original desses raios, como também atenuando a sua intensidade. Dessa forma, ele é muito essencial, já que sem a presença desse campo, a atmosfera terrestre seria varrida, então a vida também seria impossível. E além disso tudo, esse campo magnético ele é muito importante para outros aspectos da vida também, como por exemplo a das aves e de outros animais, como as minhocas, já que eles conseguem sentir esse campo e utilizá-lo como referência na hora da locomoção. Também é importante citar a produção de GPS e de bússolas, por exemplo, que no caso das bússolas, o ponteiro ele é fabricado com um material imantado. Logo, ele vai sentir uma influência desse campo magnético. Dessa forma, ele vai apontar para os polos magnéticos. Então, esse campo também é muito importante para a fabricação e estudo desses dispositivos que utilizamos de localização com tanta frequência. O polo norte de um ímã é de onde saem as linhas de indução magnética, de onde elas partem. Ao passo em que o polo sul magnético é onde essas mesmas linhas de indução se encontram, se convergem. Os polos magnéticos são localizados nos extremos do eixo magnético e próximos aos polos geográficos. Isto é, o polo sul geográfico está próximo ao polo norte magnético, assim como o polo norte geográfico está próximo ao polo sul magnético. Valendo lembrar que esse eixo de rotação magnético não é o mesmo de rotação da Terra, sendo separado por uma distância de 13 graus. E sobre esse eixo de rotação e o eixo magnético da Terra, vamos começar pelo polo norte magnético, que se encontra próximo ao polo sul geográfico, enquanto que o polo sul magnético se encontra próximo ao polo norte geográfico. Mas isso nem sempre foi assim, já que diferente do eixo de rotação, o eixo magnético se encontra em um constante movimento.
Então, há cientistas que acreditam que há 770 mil anos atrás, esse eixo se encontrava na posição oposta à que ele se encontra hoje. E atualmente, a diferença entre eles é de aproximadamente 11 graus. E ainda aumentando, já que a movimentação é de aproximadamente 55 quilômetros ao ano. Portanto, esse cálculo é preciso ser feito com frequência, já que nós utilizamos essa referência para dispositivos de geolocalização, como já foi citado, o GPS, além também de essa reversão de polos, elas deixam um registro em rochas que são muito valiosas para o cálculo de campos geomagnéticos do passado. Além também de serem muito importantes para o estudo do movimento das placas tectônicas no fundo do mar e na superfície terrestre. A ressonância Schumann é um conjunto de picos na LF, que é uma banda de frequências extremamente baixas do espectro do campo eletromagnético terrestre, formado pela superfície terrestre e pelas camadas inferiores da ionosfera. As radiações eletromagnéticas causadas por tempestades elétricas são fortes oscilações da LF. O fenômeno das ondas estacionárias terrestres tem esse nome em homenagem ao físico alemão Wilfried Otto Schumann, o qual tem uma foto aqui no canto inferior do slide. Schumann demonstrou que a Terra é cercada por um imenso campo eletromagnético que vai do solo até cerca de 100 km por hora sobre nós. Esse campo pulsa como se fosse o coração do planeta e possui uma frequência de ressonância de 7,83 Hz. No campo da ciência, a ressonância Schumann é quase que exclusiva do uso na meteorologia, onde é utilizada para monitorar de maneira indireta o nível de incidência de descargas elétricas na atmosfera. Também é usada como ferramenta para analisar o clima da Terra, além do ambiente elétrico em si, e também é bastante importante para identificar e determinar certos tipos de átomos e moléculas que existem na atmosfera terrestre. Tenham sido previstas em 1952, as ressonâncias Schumann foram medidas de maneira mais confiável a partir do início da década de 1960. Desde então, cientistas descobriram que existem variações nessas ressonâncias que correspondem às mudanças climáticas, mudanças em estações, atividade solar e também nas atividades de ambiente magnético e outros fenômenos relacionados ao nosso planeta. Nesse mesmo viés, fez-se a constatação de que não podemos ser saudáveis fora dessa frequência biológica natural. Um exemplo pode ser tido pelos astronautas, que em suas diversas viagens espaciais ficam fora dessa ressonância Schumann e acabam adoecendo, mas, submetidos a um simulador Schumann, elas acabam retornando ao equilíbrio e à saúde. Assim, as hipóteses são de que essas radiações eletromagnéticas de Schumann interagiriam com o cérebro, determinando ou coordenando os pulsos elétricos que controlam os níveis de serotonina e melatonina no nosso organismo. E essas são duas substâncias reguladoras dos ciclos diurnos e noturnos do ser humano, com diversas consequências em diversas funções, como pressão sanguínea, respiração, sistema imunológico, processos cardíacos ou neurológicos, entre muitos outros. Provado pelo pesquisador Koenig uma relação entre as ressonâncias de Schumann e os ritmos cerebrais. Então ele comparou a gravação do EEG humano com os campos eletromagnéticos naturais do ambiente e descobriu que as primeiras 5 ressonâncias de Schumann estavam dentro da mesma faixa de frequência das ondas cerebrais humanas. Então, além disso, por milhares de anos, as batidas do coração da Terra tinham uma frequência de pulsação que mantinha um equilíbrio, o equilíbrio natural e ecológico do planeta. Mas a partir dos anos 80 e principalmente nos anos 90, a frequência, que era de 7,83 Hz, passou para 11 Hz e depois para 13 Hz. Então, é como se o coração da Terra tivesse disparado. E alguns cientistas afirmam que, coincidentemente, vários desequilíbrios ecológicos começaram a vir à tona, como perturbações climáticas, maior atividade de vulcões e até crescimento de tensões e conflitos no mundo todo. Devido a essa aceleração também, a jornada de 24 horas, na verdade, é de somente 16,
sendo que a percepção de que o tempo está passando rápido, na verdade, não é ilusória e tem relação com essas mudanças na Assim, ressonância. alguns efeitos nocivos associados a mudanças nas atividades geomagnéticas solares e, consequentemente, das ressonâncias Schumann são pressão arterial alterada, problemas reprodutivos com sistemas imunológicos, cardíacos ou neurológicos, transtornos mentais, depressão e até suicídio, aumento nas internações hospitalares, de acidentes, mortes súbitas e diversas outras condições relacionadas ao estresse. Portanto, em resumo, os pesquisadores encontraram diversas evidências que indicam que a saúde e o comportamento dos seres humanos são muito afetados por mudanças nas ressonâncias Schumann. Além disso, os cientistas acreditam que essas ressonâncias elas são muito importantes nos ciclos biológicos humanos.